Oi gente, prazer, eu sou o Lucas do perfil Letras do Lucas e hoje eu tô aqui a convite da BRW para mostrar para vocês um pouquinho dos produtos que eles disponibilizam pra gente fazer um montão de arte e colorir bastante nossas vidas. Espero muito que vocês gostem desse vídeo e bora lá pra mesa de trabalho. Começando pelas queridinhas do momento, as Dual Brush Evoque. Essas são canetas que têm duas pontas, sendo uma brush e a outra uma fine line. Então dá para fazer a caligrafia brush e ainda fazer uns detalhes com as mesmas cores. Isso é bem interessante. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês como que é sem a tampa. Eu acho linda essa embalagem dela, toda branquinha, né? E só a ponta é colorida. Cria um padrão. Acho bem legal. Aí mostra aqui, ó, de cada ladinho que ponta que é. Então esse lado aqui é a brush, assim. Tá vendo? Essa é cinza, então a pontinha dela é cinza. E aí o outro lado aqui, que é a fine line. É bem fininha, 0.4. É bem legal para trabalhar os detalhes. Agora eu vou testar aqui no papel. Peguei a preta. Eu gosto muito de testar a brush preta primeiro sempre. Bem pigmentada essa. Ela tem uma ponta bem legal, assim, nem é muito mole, nem muito dura. Flexível na medida certa. Então, para quem está começando, é bem legal, bem interessante, porque responde direitinho a pressão da mão. E agora que a fine line é muito boa, não é aquele tipo de caneta que arranha o papel, sabe? Bem macia e dá para fazer uma letra pequenininha sem muito problema. Escrevi a palavra Evoque aqui do lado do BRW. Agora eu vou pegar uma cor aqui mais vibrante para testar. Essa laranja super legal. Eu vou escrever aqui a palavra brush. O pigmento é bem fiel à cor da caneta. Então é aquela que você vai sem medo, sabe? Que é laranja e sai a cor laranja de verdade. Então eu escrevi a palavra brush com a ponta brush. E agora com o lado da ponta fina eu vou escrever fine. Para de novo vocês verem a diferença, né? De espessura do traço de cada ladinho dela. Agora assistindo assim, ó, mais de pertinho, dá pra ver como que a ponta dobra, olha que legal a flexibilidade dela na hora de escrever, então você consegue um contraste de traço fino e grosso bem fácil, sabe? Responde tão bem à pressão da mão, isso é muito bom, é um ponto bem interessante dessa caneta. Agora testando a pontinha fina dela, tá vendo? Dá pra fazer uns traços bem precisos para desenhar detalhes. Isso é bem legal, é bem importante ter esse tipo de ferramenta. E tendo as duas coisas numa caneta só, perfeito. E a próxima caneta que eu vou testar são essas aqui, são as Brush. Elas são de uma ponta única e uma coisa super interessante delas é que a ponta é de setas. E eu vou mostrar aqui, ó, de pertinho para vocês. É como se ela tivesse um monte de cabelinhos, assim, como cerdas de pincéis mesmo, sabe? Pincel padrão que a gente conhece. E um ponto bem interessante dessas canetas é que elas não desgastam as pontas, né? A gente pode usar bastante, ela não esgarça, ela mantém essa qualidade no traço. Um traço bem preciso, inclusive. Elas são umas canetas com uma característica mais profissional. E aí você pode escrever mais rápido com elas. Elas têm um fluxo moderado de tinta, né, bem menor que as pontas de feltro. Então se você escrever rápido com elas, o fluxo de tinta, como é menor, cria aqueles espécies de buraquinhos na tinta, sabe? Que eu acho que é um estilo bem bonito. Então se você fizer escritas rápidas, ela acaba tendo aquele efeito bem de pincel mesmo. E aí, se você quiser traços mais contínuos, você vai fazendo assim, ó, mais devagarinho, com calma, no ritmo do fluxo da tinta dela. E fica bem bonito, o contraste de traços dela é bem interessante. Fica algo bem marcado, bem profissional. É uma caneta que exige um pouco mais de técnica no manuseio, mas é super interessante de trabalhar.
Ó, mais de perto dá pra ver o trabalho da ponta. Olha que legal como que ela faz os traços bem finos e grossos. O contraste é muito legal dessa ponta. E o jeito que essa ponta flexiona também é uma delícia de assistir. Olha só, eu fiz aqui o tracinho bem fininho para vocês verem e um bem grosso. Então as espessuras são bem diferentes com esse tipo de ponta. Dá para fazer uns trabalhos bem legais. E por fim, vou fazer aqui um traço horizontal, bem rapidinho, ó. E um bem espesso. E no caso dessa brush, o corpo também é padronizado, todas pretas, só com a pontinha colorida de acordo com a cor do pigmento. E a próxima estrela do nosso vídeo é essa caneta de super sucesso, que são as Evoke Outline. Elas são canetas mágicas, assim. Desde o primeiro dia que eu testei essas canetas, eu fico impressionado ainda com o efeito que elas têm. Elas são canetas que todas têm um pigmento prateado, que é a linha central, e a diferença é que cada uma recebe uma cor de pigmento hidrográfico. Quando você escreve, aparece uma linha prata, que automaticamente é contornada pela cor do pigmento escolhido. Então, nesse caso é azul, e aí vai saindo esse traço super legal, é quase mágica o que acontece com essa caneta. Agora eu vou fazer com a laranja. Então, novamente, o traço prata, que é padrão de todas, e a linha externa fica laranjinha. E esse pigmento metálico tem um brilho incrível também. E agora que eu apresentei essas 3 canetas diferentes para vocês, eu resolvi fazer esse lettering, e a frase é: a vida é para colorir, tudo a ver, né? E aí eu comecei usando essa brush, a Dual Brush vermelha. E aí eu usei o lado da ponta fina da Dual Brush preta para fazer esse círculo com uma sombra em cima, que vai receber a letra A. E para escrever a letra A eu usei a brush de cerdas para fazer esse traço mais grossinho, uma letra bem marcada. E aí para escrever a palavra colorir, eu fui usando cada uma das outline para uma letra, para a palavra colorir ficar bem colorida. E o resultado foi ficando assim. Bem legal essa caneta, porque você não tem muito esforço, é basicamente fazer o traço mesmo e a magiquinha fica por conta dela. E esse foi o resultado dessa arte acelerada para testar essas 3 canetas diferentes. Próxima caneta que eu quero apresentar para vocês são as Fine Liner, esse kit aqui com 10 cores vibrantes e esse com 6 tons pastel. Elas são aquelas canetas fininhas, 0.4, ótimas para fazer detalhes em artes e tudo mais. E aí eu vou testando aqui para vocês verem as cores de cada uma delas, como é o pigmento. Além de usar nas artes para fazer detalhe, eu uso bastante para escrever esse tipo de caneta, fazer listas, matéria da faculdade. Eu acho que elas são ótimas para textos compridos, sabe? E até em linhas nas folhas pautadas, se encaixa direitinho. E além de ser muito macia a ponta delas, né? Uma pontinha de feltro 0.4. Que eu finalizei as cores vibrantes, agora eu vou para os tons pastel. Eu vou testando assim, ao lado de cada cor, como uma espécie de referência do tom vibrante para o pastel. A diferença é que o fundo delas, né, da vibrante é mais aceso, parece quase que um neon, e as tom pastel são mais amenizados as cores. Agora vamos falar de marca-texto, começando por esse daqui, é o marca-texto neon com 2 pontas, então uma chanfrada e uma ponta fina. E essa tampa super legal, que é só apertar e ela sai. Achei bem prático e confortável. Olha aqui a ponta chanfrada e aqui a ponta fininha.
tem essas opções de cores e mais algumas que eu não tenho em mãos agora. Para quem é fã dos tons pastel, a BRW tem essa linha que se chama linha Soul, né, Alma, e aí tem os tons pastel de marca-texto, esse do corpinho fininho, né, e a ponta chanfrada. Ainda na linha Soul, que é essa linha de tons pastel, tem esse marca-texto que é o achatadinho. Ele tem o corpo mais anatômico, eu acho mais confortável de segurar esse. A ponta chanfrada novamente, como os outros, né? Característico de marca-texto, a pontinha ser chanfrada. E agora eu vou testar todos eles. Começando pelos achatadinhos da linha Soul, tons pastel. E agora os tons pastel mais fininhos, assim, junto com a cor de referência deles, né? Então o pigmento é exatamente o mesmo, a única coisa que muda é o corpo mesmo do marca-texto. Até a espessura da ponta é a mesma. E agora os marca-textos de ponta dupla, eles são um pouquinho mais finos do que a linha Soul. A ponta chanfrada, né, tem uma espessura menor. E a ponta fininha assim, uma espécie de canetinha 0.4. Lembrando que existem outras cores além dessas que eu estou apresentando nesse vídeo. E agora que eu apresentei mais 3 canetas, vamos para mais uma arte. Então eu vou começar aqui com as Fine Liner, fazendo as palavras pequenas, né? Então a letra A e o está nos. E aí eu peguei os marca-textos tom pastel e usei uma cor para cada letra da palavra beleza. E aí eu fiz uma espécie de degradê assim. Então a parte de cima ficou mais escura e a de baixo mais clarinha. E aí eu achei que ficou bem legal esse efeito de degradê. A frase completa é: a beleza está nos detalhes. Acho que tem tudo a ver, né, com essas canetas. Então, canetas lindas e que a gente consegue fazer detalhes, porque tem a opção de ponta grossa e fina, tanto do marca-textos quanto as fine liners, que são as rainhas dos detalhes. Aqui é a palavra detalhe, então eu fiz uma espécie de caligrafia brush, usando o marca-texto, né, a parte mais grossa da ponta chanfrada para as descidas e a parte mais fininha para as subidas. Eu usei o laranja primeiro e vim com o rosa completando metade da palavra para fazer uma espécie de degradê. E com a ponta fininha do marca-texto azul, eu fiz uma sombra, né, que se chama drop line, então, que é uma linha que representa a sombra da palavra. E para finalizar, eu usei uma fine line preta para fazer a sombra da palavra beleza. Aproveitei que eu tava com a fine line preta na mão, fiz uns brilhinhos para preencher esse espacinho que tava em branco e preenchi de novo com marca-texto laranja e depois usei o rosa para pintar metade e fazer o degradê rosa e laranja. E esse foi o resultado da arte com os marca-textos e fine line. E por fim, mas não menos importantes, essas canetas que eu amo muito. Então, os marcadores Evoque acrílicos, eles são marcadores artísticos permanentes em superfícies porosas e lisas. E os marcadores Giz líquido também, que são permanentes em superfícies porosas e apagáveis em superfícies lisas. Então, vidro, porcelana, lousa, a gente consegue escrever e apagar, assim como o giz, né? O giz seco, digamos assim. O giz líquido tem a mesma função. E aí aqui a embalagem dos tons pastel, essa super novidade da BRW. E aí tem as informações aqui na própria embalagem, tá vendo? A ponta tem 6 mm, nas superfícies lisas, como eu disse, ele é removível e nas porosas ele fica permanente. Eu acho bem legal, eles são bem versáteis e essa ponta maior ajuda na hora de fazer preenchimento. Eu amo para fazer artes em paredes e
nessa caixa de papel, por exemplo, que a própria BRW me mandou, cheia de marcadores Evoque acrílico, olha só, coisa mais linda. Essas são as opções de marcadores acrílico, as cores. Eu já fiz o rascunho aqui na tampa, olha só, eu fiz a lápis, tá bem fraquinho para eu poder me basear e preencher. Eu tô há um tempo já ensaiando para fazer esta caixa e aí eu acho que essa é a oportunidade perfeita. Eu vou utilizar os marcadores Evoque Neon para escrever a palavra. A palavra vai ser inspiração e aí eu vou fazer cada 2 letras com uma cor, que aí dá a conta exata. São 10 letras, eu vou começando com essa aqui que é a verde neon. Olha só as bolinhas lá dentro, você tem que chacoalhar bastante antes de começar a usar. E aí é só escrever. Olha só, nesse vídeo dá pra ver como é fácil preencher com ela. Essa ponta mais larga facilita muito o preenchimento e é bastante agradável de trabalhar. A gente tem uma firmeza legal no traço. E esse pigmento neon é incrível, assim, é uma cor muito vibrante. Eu adoro essa parte de ativar as pontas dos marcadores. Eles vêm assim, ó, bem branquinhos, o feltro limpo. Aí você aperta o dispositivo e a tinta começa a descer. Essa parte é bastante satisfatória. E aí, ó, já ativei, comecei a usar. Esse rosa é a coisa mais linda, é bem vibrante. Gosto muito dessa cor. Agora eu vou ativar o marcador roxo também, olha só, mesmo processo. Bem legal essa parte. Então tá ativado, agora eu vou usar. Um coraçãozinho no pingo do i, que eu adoro fazer isso. É quase uma marca registrada. E olha só, terminei a palavra. Ficou deste jeitinho, mas ainda vou. Agora eu vou colocar uns ornamentos aqui usando os giz líquido pastel. O jeito legal de ativar a ponta é assim também, usando a própria tampa para não sujar os dedos como eu fiz. E aí você já deixa uma espécie de referência de qual é a cor da caneta, né, do pigmento. E aí fica ali na tampinha dela para você consultar. Esse é um verde bem clarinho, um verde menta. Agora eu vou usar o azul claro. Ativei da mesma forma na tampa, fazendo assim os coraçõezinhos bem aleatórios. Próxima cor é esse rosa bebê, bem bonitinho. Aí fiz mais coraçõezinhos. Agora, como não cabe mais coraçõezinhos, aí eu coloquei algumas bolinhas para preencher os espaços em branco com esse tom de salmão. E para finalizar, usei esse lilás para fazer mais bolinhas e preencher todos os espacinhos que estavam sobrando. Aí abri a caixa, peguei um marcador acrílico preto para fazer alguns acabamentos, uma espécie de sombra em toda a palavra. E isso é uma tática bem legal quando se usa neon, é usar alguma cor bem escura assim, para criar um contraste, aí parece que ilumina mais ainda o tom neon. Aí eu fui assim, contornando toda a palavra, fazendo essa espécie de sombra e aproveitando para criar esse efeito de contraste. Eu apoiei essa caneta ali embaixo da minha mão para não borrar na tinta, que ainda estava um pouco molhada. E aí eu uso como um ponto de apoio para não apoiar em cima da arte já feita. E este foi o resultado da nossa caixa inspiração. Bem, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tenham curtido acompanhar um pouquinho do processo das artes, que vocês tenham entendido como funcionam aí os materiais. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que a equipe BRW está sempre aí disposta a responder nossas dúvidas, tá bom? Um beijão e até mais!